Bom, pessoal, continuando, né, o capítulo, o livro, agora nós entramos no capítulo 15, que o tema dele é fracasso. E assim, é um capítulo curto, mas é bem cheio de aprendizado para nós. Bom, eles acabam, né, o Alexandre com o André, né, e mais o Apolênio, eles acabam o trabalho que eles estavam realizando ali, né, junto à gestação do Segismundo, né, junto a Raquel, e aí André Luiz, ó, e o Alexandre, então, ele pede a Apolênio, né, para que ele permita André continuar junto com ele, porque o André ele tinha tido até então aquela experiência de poder acompanhar uma gestação, né? Aonde estava tendo muito amparo, aonde estava assim, tudo conspirava a favor do sucesso daquela nova reencarnação, né? De Segismundo. E o Alexandre, então, ele agradece, né, que por tudo o que ele fez pelo André e lhe pede, então, que acompanhasse, que se ele tinha algum caso, né, que não fosse igual ao de Segismundo, né, que ele pudesse estar acompanhando o André para ele ficar mais habilitado, ele ainda diz, nessa tarefa que eles têm ali desse esforço, habilitado a conhecer a extensão e complexidade do esforço das equipes em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Então, o André, ele teria ali uma experiência com uma situação bem diferente daquela que acompanhou até então, né? A de Segismundo. E aí Apolênio diz que eles estavam justamente indo trabalhar em um outro caso, né? O caso de Volpini. E esclarece que logo após eles terem organizado as bases de Segismundo, ele se ocupou de outros serviços e entre esses casos o de Volpini. De movimento, que eles tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso. Quer dizer, eles estavam movimentando tudo o que eles podiam, todos os conhecimentos deles, para que não houvesse o fracasso nessa nova tentativa de reencarnação de Volpini. E ele ainda explica: enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou nos assédios, né, procedem da influência de entidades malignas, há recursos a interpor. Porém, a desarmonia parte do campo materno e, nesse caso, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandade e está caminhando para a 3ª vez, né? Quer dizer, essa mãe, essa futura mãe, cesarina, ela tem, assim, um comportamento muito leviano, muito mundano, digamos assim, né? Muito ligado às paixões e aos prazeres. E ela, por 2 vezes, teve já consecutivas, né, sucessivas, já tinha tido aborto e estava caminhando para o 3º aborto, porque quando a situação é diferente, de que há, assim, envolvimento negativo da parte paternal ou de espíritos que estejam assediando, para as equipes protetoras, é muito mais fácil socorrer e obter êxito do que quando é com a mãe.
No caso, era a mãe que estava, a maior, a pessoa que estava mais prejudicando a vinda esse sucesso dessa reencarnação era a própria mãe com o seu comportamento. Eu nem sei, no capítulo, nem fala assim, de que se ela queria ou não queria esse bebê, porque parece que ela vivia num mundo assim, à parte, onde ela nem tinha muita consciência, ou não tinha consciência mesmo, sobre a maternidade, e ela tentava esconder, né, que estava já no 7º mês de gravidez, e ela tendo todos os desvios comportamentais possíveis, né, com bebida, com sexo, noitadas, uma vida muito leviana. Quem levantou a mão? A Rita, pode falar, Rita. Pelo que a gente leu aí, ela, como você já falou no começo, era a 3ª gestação, né, que a espiritualidade tentava auxiliar e sem sucesso. Então, a gente percebe que existia uma resistência, né, de aceitação dessa mãe de receber em seu ventre um outro ser, um outro espírito, né? Então e eu acredito que essa parte aí que você grifou também me chamou bastante atenção, porque no capítulo do Segismundo a gente observou que a resistência era do pai. E aí a espiritualidade acabou trabalhando e com êxito, né? E realmente, quando a resistência é da mãe, por conta do pensamento, que é uma questão que você vai entrar mais à frente, a gente observa que é muito difícil para a espiritualidade fazer qualquer tipo de trabalho de bloqueio. Sim, é isso mesmo, Ri. É isso mesmo que a gente percebe nesse capítulo, sabe? Que ela era uma pessoa, pelo tudo que o André narra no capítulo, uma pessoa extremamente egocêntrica, né? Ela vivia o imediatismo e com isso ela acabou assim atraindo por companhias espirituais os espíritos malévolos, né? Os espíritos mundanos, os espíritos assim bem ligados a tudo aquilo que ela gostava. Então, ela não conseguia ter nem. Bom, eu já vou mais para frente. Peraí, eu já ia falar outra coisa que é um pouquinho mais na frente. Bom, então, assim, ele conta, né, que por 2 vezes isso já tinha acontecido e que ela não estava, assim, ajudando devido ao comportamento dela. Ela deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e, com isso, irmanou-se de entidades da pior espécie que, para acentuar os planos sombrios, separaram-na do companheiro. Quer dizer, assim, é óbvio que ela só cedeu ao que já ia na alma dela, né? Os espíritos, eles sugeriram, eles induziram, mas ela fez aquilo que já ia na alma dela, aquilo com o qual ela já estava se afinando de fato, né? Então, que Volpini estava agora com 7 meses de gestação na nova forma física, mas Apuleio já tinha recebido o apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso. Quer dizer, tinha uma equipe já cuidando do caso, Apuleio, que era o diretor da equipe, tinha recebido um pedido de socorro desses trabalhadores. Então, que a mãe estava projetando extravagâncias para a noite, e isso iria comprometer definitivamente o feto. Ela já estava lá se preparando, toda se organizando para curtir a noite. Ela tinha um compromisso e ela não ia, já estava se organizando, se arrumando toda para esse compromisso, e eram assim noitadas onde se dizia, né, gozar a vida, né? E o feto, ele não iria suportar novos desequilíbrios, quer dizer, se ela fosse realmente levar aquela ideia dela, aquele projeto dela de sair à noite para aquelas extravagâncias, o feto, que já estava tão comprometido, não ia suportar. E
E, e André poderia ir com eles, quer dizer, o André poderia ir com eles para ver esse socorro, para ver esse trabalho de uma outra forma, assim, muito diferente do que foi a de Segismundo, né? Então, o, o Volpini ainda fala, não, o Volpini não, o Apolenho ainda fala assim: por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é necessário conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Então, assim, gente, eu achei isso fantástico, me chamou muita atenção, porque eu tenho, assim, algumas cicatrizes na alma, digamos assim, e tem algumas notícias que eu me preservo de ver, sabe? Eu não gosto, porque mexe muito comigo. E aí, quando diz aqui, né, que por vezes para preservar convenientemente a saúde é necessário conhecer enfermidades, para cultivar o bem é necessário não ignorar a existência do mal, eu fiquei refletindo a respeito. Será que essa minha atitude é de não querer enxergar que isso existe? E aí eu fiquei analisando. E pode ser até que eu ainda esteja errada, mas eu acho que não. Eu sei exatamente que isso tudo existe, mas mexe de uma forma tão, assim, mexe tanto comigo que eu me preservo de ter acesso a algumas informações, algumas notícias relacionadas a essas situações. Pode falar, Ri. E eu penso que ele quis dizer também que quando a gente tem, através do autoconhecimento, que a gente sabe das nossas enfermidades espirituais, das nossas limitações, que são essas coisas que acabam fazendo com que a gente adoeça, né? Ou que a gente tenha dificuldades, que a gente precisa ter a ciência dessas limitações para realmente a gente conseguir trabalhá-las e saber que realmente o bem existe, porque a gente sabe, e que a gente pode melhorar. Então, eu acredito que, na minha interpretação, eu levei mais por esse lado. A gente olhar o que a gente já foi, né, o que a gente ainda é, não como mal, né, mas as coisas que ainda nos aprisionam, né, nas coisas materiais, no ego, na vaidade, e cientes disso, para a gente começar a cultivar o bem, para a gente começar a trabalhar, né, esse aprimoramento, para realmente, porque se você não tem a noção do que você ainda tem de limitação, como é que você vai, né, trabalhá-las? Foi mais nesse campo, por essa interpretação que eu me atentei. Eu acho que eu sempre digo aqui em casa que para a gente poder organizar uma casa, a gente precisa perceber que ela está bagunçada, né? Então, realmente, para a gente poder organizar aquilo que não está legal dentro de nós, a gente precisa perceber que aquilo está desorganizado, né? Isso é fato. É verdade, Ri. Bom, eles chegam lá na casa, né? Uma casa confortável, de uma boa aparência. Eles entram em um aposento e ali encontram três entidades que conversam sobre o reencarnante, né? E eles estão traçando planos sinistros, segundo André Luiz, de pôr um fim naquela vida, né? De interromper mais uma vez. E aí um deles diz assim, né? Ah, nós já estamos tentando isso já tem 6 meses e não estamos tendo sucesso. Quando isso acontece, é porque mãos de anjos estão por trás. Aí o que parece mais enraivoso, assim, né? Ele diz assim: se tem mãos de anjo por trás, nós temos mãos de demônios para trabalhar e por fim nisso aí. E aí ele ainda diz que a Cesarina, que é o nome da moça, né, que já pertencia a eles 90%, e que ela atende aos propósitos deles. Então, assim, eu entendi que eles não eram espíritos obsessores do passado que queriam destruir ela. Não. Eu entendi
Travou para mim, travou para vocês aí? Então vamos continuar aqui. Eu também entendi isso, que eles eram espíritos que estavam afinizados com a vibração dela, com o que ela trazia no campo mental, com o que ela, com o padrão de vida que ela levava, com os vícios que ela tinha. Então eles gostavam de utilizá-la como recurso para que suprir as suas necessidades que ainda eram muito materiais. Eu concordo com isso com a Cássia também, porque às vezes a gente lendo esse capítulo, a gente pode acreditar que foi um trabalho de uma obsessão severa, que acarretou, né, no que a gente já leu aqui, e a gente observa que não, que não foi uma obsessão séria, como nós conhecemos na casa, uma subjugação, nem uma cobrança de dívidas do passado, uma perseguição, nada disso. Eram realmente 3 espíritos ou um grupinho maior, que se aproveitavam dos desvios de conduta que essa moça tinha, e que acabou potencializando, né, essa problemática que ela já carregava, né? Então, assim, nós aqui, a maioria são trabalhadores, eu não sei a Adriana, se a Adriana é trabalhadora espírita, mas acredito que sim. Então, a gente sabe que a gente que abre a porta, né, para essa obsessão, para todas as obsessões. Nós que abrimos essa porta com o nosso pensamento, e o pensamento ele vem do desvio mesmo de conduta que a gente tem, das dificuldades morais que nós ainda carregamos, né? E a gente observa o quanto isso é sério, né? O quanto isso pode comprometer, às vezes, um planejamento que nós temos reencarnatório, porque se esse espírito veio, se esse espírito estava ali, é porque houve um planejamento reencarnatório para ele, né? E o compromisso que é, não só para essa mãe, mas o esforço que é para esse espírito, né? De estar ali, de se segurar a essa mãe para poder cumprir com esse compromisso também, e o trabalho que é para a espiritualidade. Então, antes que a Cássia, eu vou continuando aqui, porque eu acho que deve ter tido um problema meio sério. Alguém quer falar alguma coisa? Ela falou que já está entrando. E aí a gente observa que o André Luiz levanta essa questão com o Apuleio, né? Que se não tem ninguém... descarregou a bateria do notebook dela. Se não tem ninguém do outro lado, né, no plano espiritual, que possa interceder por ela, porque a gente sabe o quanto essa rogativa, esse pedido, essa intercessão de alguém que muitos nos ama, o quanto isso é válido, né? Como é que ela está completamente desassistida? Ela não está desassistida, né? André levanta essa hipótese, mas a gente observa que não, tanto que tá lá, eu pulei. Oi, cara, tô continuando aqui. Tá mutada, amiga. Desculpa, gente, eu não percebi que não estava carregando a bateria do lote e simplesmente apagou. Eu saí aqui desesperada aqui para poder ligar. Desculpa, gente. Não tem problema, eu continuei aí a sua linha de raciocínio, mas pode voltar. Então, você parou de amiga? Eu falei que eu concordava com você, que não era uma obsessão de um perseguidor, de alguém querendo cobrar uma dívida, que eram espíritos que se afinizavam com a vibração dela. Exatamente. Esses espíritos, eles tinham assim, eles eram muito ligados a todas aquelas paixões que a Cesarina também era, sabe? Então, eles assim, simplesmente foi assim, ela fornece para nós o que nós precisamos, então nós vamos colaborar para que ela permaneça da forma que nós queremos, que é ela satisfazendo as nossas paixões também. Isso daí, gente, eu vou pegar só um adendozinho aí para falar para vocês que isso daí é o que se chama de vampirização, tá?
ela está sendo vampirizada e existem várias coisas aí. É uma vampirização de energias, de fluidos, porque ela absorve aqueles fluidos e eles absorvem esses fluidos através dela. E também existe uma simbiose, né? Porque com certeza ela também tem prazer, assim, a presença desses espíritos afins faz com que aqueles prazeres para ela tenham uma intensidade muito maior, tá? É fácil de se perceber isso, o quanto que a gente se contagia, quando eu lembro quando eu era menina, eu fui algumas vezes numa discoteca com umas primas, e aquela música, aquele barulho, sabe? Aquilo chega a fazer meu coração fazer assim, tum, 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 tum. E então nós somos facilmente influenciáveis, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso daí, porque os ambientes, eles realmente, alguém tem um workshop agora. Tá bom, Rose, daí com Deus, beijo. E isso daí faz com que aquelas sensações se intensifiquem muito, porque há uma simbiose ali entre o encarnado e os desencarnados na situação. Gente, eu vou aqui e se vocês tiverem dúvidas, a gente vai debatendo, tá bom? Levanta a mão aí, a gente conversa. Eles acreditavam que um filho iria roubar deles a boa companheira que eles tinham agora, né? Eles tinham conseguido essa boa companheira. Então, eles tinham já conseguido evitar por 2 vezes que ela tivesse um filho. Então, se eles já tinham conseguido 2 vezes, eles acreditavam que a terceira seria fácil, que estava prestes a acontecer. Então, assim, a paisagem do ambiente ali, o André percebia que era muito diferente da paisagem do ambiente da casa da Raquel, né? Lá na Raquel era completamente diferente. O quarto, ele tinha, assim, todo um amparo vibratório, tinha toda uma sustentação vibratória, e ali não. Ali não tinha nada de proteção, não tinha nada de energia boa fluindo, não tinha nada, só tinha coisas ruins ali. E daí eles estavam totalmente, ela estava, né? Aquele ambiente era totalmente desguarnecido de qualquer tipo de defesa, e nem tinham visitações de esferas superiores, como no caso do Segismundo. E aí o Apuleio diz a André, né? Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este é caso típico, quer dizer, aquele caso ali era assim. O ambiente era tão nocivo que todos os fluidos magnéticos, todo o trabalho que eles tinham ali junto àquela reencarnação da Ovídio, não. Ixi, que me fugiu agora o nome do moço. Enfim, fala, Ri. Uma observação que eu achei interessante, que ela tinha esposo, né? E eles também, de alguma forma, a preocupação deles era que, assim, se um filho nasceu, o esposo vai passar mais tempo com ela. Uhum. E o que deu a entender aqui, que eles, de alguma forma, eles faziam com que esse esposo se mantesse à distância. Sim, dela, porque né? Esse esposo poderia atrapalhar os planos dele, né? E assim, então eles provocavam algumas situações, provavelmente, porque não ficou muito explícito aqui, mas dá para interpretar algumas situações no trabalho ou no dia a dia desse esposo que estava distante, para que ele não retornasse para casa, para que eles pudessem ter mais poder de manipulação dessa moça, né?
Sim, e para que também não tirasse a concentração dela naquilo que eles queriam, né? Porque você tendo uma outra pessoa a quem você tem que dar satisfações, com quem você tem que conviver, acaba te atrapalhando em algumas situações. Então, ela estando sozinha, ela ia fazer tudo aquilo que ela desejasse fazer. Então, eles queriam mantê-la ali, sozinha mesmo, para ela ficar totalmente em conexão com eles, fazendo aquilo que ela e eles gostavam, né? Aí ele acha assim bem estranho e pergunta se a futura mãe não possuía relações em esferas espirituais superiores. E Apuleio diz que todos nós temos essas relações em esferas superiores. Todos nós conhecemos alguém lá em cima, né? Num patamar melhor que o nosso, que pode até assim, interferir e pedir, né? Interceder por nós. Mas, porém, em certas circunstâncias, afastamo-nos deles voluntariamente. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbiu da ausência deles, quer dizer, ela mesma, o comportamento dela, as atitudes dela, não davam mais abertura para que esses espíritos benfeitores pudessem estar agindo em favor dela. Isso daí é escolha, gente. Eu não sei aqui, alguns aqui conheceram o Frank, né, o marido da Crista. E uma vez o Frank contou para mim, quando ele era bem mais jovem, né, ele discutiu com o mentor espiritual dele. E o mentor estava chamando a atenção dele para coisas que ele estava fazendo de errado. E ele falou assim, que ele não queria saber daqueles conselhos. E aí ele falou assim, mas eu estou tentando te ajudar. Ele falou assim, eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de você, você pode ir embora. E o mentor dele foi. E ficou por muito tempo, assim, por alguns anos, afastado dele. Acho que meio distante, assim, né? Só, tipo, eu faço para minha netinha, assim, sabe? Só olhando, observando. E o Frank falou assim que ele foi caindo, até que ele, por acréscimo de misericórdia, acredito eu, assim, percebeu que ele estava indo num caminho que não estava dando bons resultados e voltou a pedir clemência ao mentor dele, o mentor dele voltou e se aproximou dele novamente. Então, nós podemos ter essa escolha, sabe, de querer ou não querer a companhia de certos espíritos, sejam eles, vamos dizer assim, né, tanto para o bem quanto para o mal, a gente pode querer ou não essa companhia. E ela, com as atitudes dela, acabou que afastou todos eles de perto dela. E a André acha estranho e pergunta se ela não tem um pai ou uma mãe, né, que pudesse estar ali intercedendo por ela. E Apuleio diz que sim, que ela tem um pai que tinha muito amor por ela, porém, as atitudes dela com esse pai foram tão ruins, ele sofreu imerecidamente com a filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que seus superiores submeteram-no a tratamento para esquecimento temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Apuleio explica, não, então assim, ela tinha esse pai que a amou de verdade, que se preocupou com ela. Eles não explicam o que foi que ela fez, mas explica que ela foi grosseira, que ela foi má e que ela causou muito sofrimento para esse pai. Então, quando o pai desencarnou, por merecimento dele, espíritos superiores colocaram ele em tratamento para que ele pudesse esquecer dessa filha,
até que ele tivesse estrutura emocional para se recordar e poder ficar equilibrado, mesmo se recordando de tudo de negativo que ele tinha passado com essa filha. Então, a gente percebe que o comportamento dela era um comportamento muito infeliz. Ela se afastou, né, os espíritos que poderiam estar socorrendo ela por atitudes dela se afastaram. O pai desencarnou e até o André se assusta e fica surpreso, se assusta sim, ele fica surpreso de que existe esse tipo de tratamento na espiritualidade, né, onde os espíritos desencarnados podem passar por tratamentos para esquecer coisas vividas na última encarnação. E a Puleio explica que sim, que isso existe, porque nem sempre nós estamos prontos, né, para lidar com tanta dor e com tanto sofrimento. Existe um livro, agora eu me fugiu o nome, mas é narrado algumas encarnações de um espírito de Dorinha, como é mesmo o nome, Rita? Aquele. Intervenção. Intervenção, isso mesmo, Douglas. E ali também existiu muita dor e muito sofrimento em algumas recordações, e só lá não fala de que passou por esse tipo de tratamento, mas algumas coisas acabou apagando da mente dela porque trazia muita dor e muito sofrimento, né? Então, a mesma coisa aqui, ainda o Apuleio explica, né, que em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnantes se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, e aí segue, né? Até que se integrem no caminho das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos e apesar de amoráveis e não conseguimos o afastamento necessário, se merecermos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com tratamento magnético que opera em nós o esquecimento temporário. Então, existem algumas dores que deixam marcas tão profundas que por merecimento, o espírito, ele é, assim, adormecido aquela parte ali da vivência dele, sabe? E eu achei, assim, isso muito misericordioso, porque nem sempre a gente tem mesmo condições emocionais de ficar bem se recordando de algo que trouxe muita dor e muito sofrimento, principalmente quando são com pessoas que a gente ama, né? Eu costumo dizer que a dor que mais machuca é a mágoa, porque a mágoa a gente sente de quem a gente ama, né? Eu, pelo menos, na minha interpretação, pelo menos, é assim que eu sinto, sabe? Se você fica com raiva, você vai lá, descarrega a raiva, ou então não descarrega, mas com o tempo ela passa, né? Agora a dor parece que fica ali, né? Machucando, ferindo. E esse senhor, ele tinha o merecimento e pôde passar por esse tratamento. Então, quando ele tivesse mais estrutura emocional para poder se recordar e ficar ainda equilibrado, isso retornaria, essa lembrança retornaria para ele, né? Pode falar. O Cá, isso me lembrou uma experiência que a gente teve, acho que foi na semana passada, ou retrasada, não me lembro, em um dos tratamentos de terça-feira, que a espiritualidade, a gente desdobrado, eles estavam fazendo esse trabalho na assistida, no campo mental dela, tanto que eles, assim, eles nem permitiram, a gente via que eram recordações de um passado, e estavam interferindo, assim, seriamente, né, como traumas inconsciente, né, que a pessoa não sabe do porquê que está sentindo aquilo, estavam interferindo seriamente nessa encarnação, no caso era uma encarnada, e só que eles estavam trabalhando magneticamente, a equipe de SADEC,
para adormecer essa memória, né? E nós víamos que era uma memória, mas não nos foi permitido ver o que estava acontecendo. Nós sabíamos que era uma memória traumática, mas não nos dizia a respeito, né, da experiência da pessoa. E eles trabalhavam magneticamente no campo mental para que essa memória ficasse adormecida ou apagada até o ponto, o Kardec foi bem claro, que esse espírito esteja pronto para trabalhar essas questões. Então, foi um trabalho bem interessante, que eu acredito que é um trabalho bem parecido com o que André Luiz está nos relatando aqui, né? Quando esse pai dela estiver pronto, mais equilibrado emocionalmente para lidar com essas questões, aí essas memórias elas devem ser reativadas para que, né, ele aos poucos, e lembrando também da intervenção lá do livro da Norinha, eles iam reativando aos poucos para que ela, com cuidado, fosse trabalhando. Isso daí é fantástico, esse cuidado que a espiritualidade tem, e a gente percebe, assim, que é uma equipe que trabalha muito a parte mental, né? A parte psíquica mesmo da pessoa. Então, é um trabalho delicado e um trabalho muito sério e que, para trazer mesmo, eu acredito que um certo conforto para até que esse espírito esteja mais amadurecido emocionalmente e possa lidar de forma melhor com esses traumas, essas situações. Aí a moça, né, a Cesarina, então o Apuleio, ele está explicando tudo isso para o André quando ela entra no quarto, seguida dos companheiros dela, né? Então, enquanto ela se produz para a noite, os instrutores se aproximam, os instrutores que estão ali com ela também, e que esses companheiros dela não veem. Esses instrutores chegam e construtores, né? Chegam e falam para o Apuleio, né? Contam para ele que os planos dela para a noite são bem assim, vai trazer consequências muito ruins para o feto se ela der seguimento aos planos que ela tem. E que a situação é muito grave, e que vai ser impossível ter êxito com essa nova encarnação, porque ele não tem mais condições de aguentar, esse feto não tem mais condições de aguentar mais uma nova investida negativa em cima dele. E ela se entrega aos prazeres e abusos de toda sorte, né? E seus desvios sexuais têm sido lastimáveis. E ela bebendo muito bebida alcoólica. Juntando a tudo isso as vibrações desordenadas da mente dela. Então, assim, não era só o consumo do álcool, não era só o comportamento dela, assim, sabe, exterior, mas a mente dela, os pensamentos dela, a energia dela, tudo aquilo que ela vibrava, tudo aquilo que ela buscava. Então, imaginem só, uma pessoa que está muito afinizada com esses espíritos que gostam desse comportamento, e ela tem desse comportamento. Os pensamentos dela ficam sobrecarregados dessas coisas. A energia dela está saturada dessas vibrações que são emanadas desses ambientes, desses comportamentos, né? E tudo isso soma ali e cria um ambiente completamente nocivo e impossível de estar seguindo adiante uma gestação de uma forma saudável e feliz. Não tá. Aí eu fiquei pensando a respeito de pessoas que são usuários de droga, que vivem nas ruas e que têm todos esses comportamentos, assim,
acho que nem todos, tá, gente? Acho que eles estão tão envolvidos com o uso de drogas que talvez eles não se preocupem muito em não querer uma gravidez. Aí, sei lá, sabe, eu fico até meio confusa, porque, graças a Deus, não é o meu universo, então a gente só, assim, fica imaginando e tendo suposições, né? Porque chegam ao final essas gravidez aí, e assim, muitos bebês nascem, já, isso daí a Adriene pode falar melhor, já nascem com o organismo viciado naqueles que eu posso dizer, fluidos, naquelas psicotrópicos ali, né? E sofrem muito essas bebês, eles sofrem demais. Então, eu vejo que nessas coisas que o André está narrando aqui, o grande, maior, assim, problema mesmo, como ele mesmo diz, que é o Apuleio diz, é a influência da mãe, né? Não é só ela ser, vamos supor, gostar de bebê. Não era só isso. Era todo o comportamento dela, era tudo que envolvia ela. Então, não basta a pessoa somente, que eu não acho que seja pouco, tá, gente? Ser usuário de drogas, mas o que ela pensa, o que ela está emanando e os sentimentos que ela carrega, influencia demais na gestação, influencia demais em tudo isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, eu vou dar seguimento. A posição fetal não resistiria a uma nova investida. Apuleio convidou André a observar a gestante. Ela estava com as companhias inferiores, que nem percebiam a presença deles. Cesarina, excessivamente vaidosa, disfarçava a gravidez adiantada e se arrumava para uma noitada de fortes emoções. André ficou surpreso ao observar o feto. O caso de Volpini era muito diferente de Segismundo. A forma física embrionária apresentava manchas violáceas, revelando delacerações. Pequeninos monstros nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era... Eu anotei tudo, gente, assim que eu estudo, escrevendo. Era assediada por eles. Então, assim, o André percebeu que o aborto não iria demorar. E Apuleio estava bem preocupado. Então, assim, eu até conversei hoje à tarde com a Rita sobre isso. Eu não achei em nenhum outro livro, assim, espírita, ou não achei nada que falasse mais profundamente a respeito desses monstros, né, que André fala que eram visíveis somente por eles, que estavam ali dominando e se nutrindo dos nutrientes que era para o feto, esses... vamos dizer, monstros, como o André falou, dominava todo o líquido amniótico, a placenta, o cordão umbilical. Então, assim, eles estavam retirando todos os nutrientes que era para o bebê, né? Não estava chegando a esse bebê e eles estavam se alimentando disso. E eu fiquei pensando que às vezes existem alguns abortos em que o feto não conseguiu desenvolver, né? Que ele não conseguia se nutrir, por isso não se desenvolveu e morreu. Eu fiquei pensando, será que também é isso? Mas não existe uma regra, né? Cada caso é um caso. Então, a gente não pode passar a achar que todos os bebês, todos os fetos que não se desenvolvem, seja porque existia esse tipo de complicação, igual no caso do Volpini, né? O caso do Volpini é um caso que deve ter outros tantos iguais, porém, não é uma via de regra.
Alguém gostaria de falar algo a respeito? Ninguém? Então tá. Tá, eu quero Fala. pegar o gancho, assim, a gente conversou hoje, né, sobre isso, mas, assim, o que a gente percebeu, pelo menos também concordo com a sua interpretação, a fonte de origem dessas formas pensamentos vinham da mãe, né? É óbvio que esses espíritos, eles incitavam, faziam com que ela, né, cada vez mais se afundasse no vício que era dela, mas a gente percebe que a fonte dessas criações mentais eram exclusivamente da mãe. E aí eu fiquei pensando hoje à tarde, depois que a gente conversou, e eu lembrei lá do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, até grifei aqui uma parte, que ele tem no capítulo lá que ele fala sobre enfermidade, que é o capítulo 28, que fala das doenças, né, do corpo físico, do que a nossa mente é capaz de produzir. E uma partezinha ele fala assim, que toda emoção violenta, né, sobre o corpo é semelhante a uma martelada, né, sobre a engrenagem, que é uma máquina sensível, né, o corpo físico. E aí eu achei interessante que ele fala assim, sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico, estabelecido conflito espiritual, e aí é nesse campo, nesse ponto que eu queria chegar. Obviamente, essa mãe, esse espírito, tinha um conflito espiritual muito intenso, tinha os problemas muito intenso. Não digo nem com esse espírito que estava vindo, porque isso não ficou claro, eu acho que se fosse, o André Luiz comentaria, mas com a maternidade, vamos dizer assim, né? Com esse papel que ela exercia aí de mulher, de esposa, de seguir ali, né, numa conduta ética, ela tinha esse conflito muito grande e ela provocava esses pensamentos que basicamente a gente pode comparar com quando o nosso corpo está atacando o nosso sistema imunológico, como quando a gente provoca uma doença na gente mesmo. E no finalzinho, o Emmanuel, ele fala uma coisa bem interessante, ele fala que todos os passos, porque somente o preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do nosso serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais. No caso aqui, ele fala que nos fazem acompanhar o suicídio indireto. No caso dela, ela estava inconscientemente provocando a morte de um outro espírito, né? O não nascimento, né? Não sei se enquadra ali na morte, mas eu acredito que sim, né? O não nascimento de um espírito que iria reencarnar. Então a gente percebe que tudo isso faz parte de um conflito espiritual muito grande dessa mulher. Eu sempre esqueço o nome dela, por isso que eu não estou falando o nome. Cesarina, né? Cesarina. Eu achei diferente, por isso que eu não esqueci. Quer dizer, aqui os nomes quase todos são bem diferentes, né? Mas, assim, é verdade. Eu lembrei, você contando isso, eu lembrei que quando o Frank desencarnou, a Crista, depois de um tempo, a gente conversando, ela falou para mim, eu perguntei, como é que você está? E tá? Ela falou, eu estou bem, mas eu sinto que o meu cardíaco já não é mais igual. Então, assim, ela levou um choque, né? Porque o Frank, eles acabaram de tomar um chá à tarde, tomar um lanche da tarde, e ela levantou da mesa e começou a recolher e lavar a louça, e ele ali sentado. Aí ele levantou da cadeira e tombou, e no que ele tombou, ele caiu, e ele já caiu desencarnado. Ele já caiu morto, então para ela foi um choque aquilo, foi uma emoção muito forte, né? Porque assim, um segundo eles estavam conversando, no segundo seguinte ele já estava morto. E aí ela falou: eu sinto o meu cardíaco ficou sensível. Ela sentia assim que o coração dela mesmo, sabe, tinha ficado meio fragilizado, assim, não tinha mais a mesma potência que tinha antes, o mesmo funcionamento que tinha antes.
E foi uma emoção muito forte que ocasionou isso. E se a gente observar, emoções muito fortes sempre acabam deixando algum tipo de sequela no nosso organismo, né? É que a gente às vezes não para perceber isso. Mas vamos lá que eu quero terminar, hoje só tenho 9 minutos. Então, aí o que o PID ele faz? A Apuleio faz. O Apuleio, ele pega e sai assim, fala assim, não, eu vou dar minha última cartada, assim, né? Ele sai do quarto e vai pela casa e volta com uma senhora, que é a dona da casa, e coloca a mão na cabeça dessa senhora e começa a inspirar essa senhora em palavras e conselhos para Cesarina, né? Para que ela, tentando assim, trazer ela à realidade, trazer ela assim, tentando provocar nela um lado assim materno, né, de preocupação com o feto, que o estado dela era delicado, ela estava esperando o bebê e tal. E aí, o que um dos espíritos que a acompanhava, quando percebe isso, ele não vê o Apuleio, gente. Ele só vê a senhora dando bons conselhos. Ele vai lá e abraça a Cesarina, sabe? Ele envolve ela assim nos braços dele e cria um campo em torno dela que repele tudo aquilo ali de positivo que está indo em direção a ela. E ela fica assim mesmo, refratária àquelas vibrações do bem que estão sendo endereçadas a ela. Ela fica completamente refratária àquilo. E mesmo assim, Apuleio, ele fica ali com essa senhora durante 2 horas, tentando mudar os planos dessa moça, né, tentando trazê-la à razão, tentando tocar, assim, as fibras mais sutis dela, né, trazer um pouco tentando trazê-la, assim, um pouco para o lado maternal, para até mesmo para os próprios cuidados para com ela mesmo, mas ele não teve sucesso. Logo buzinou um carro na porta e ela falou que ela ia ficar bem, que estava tudo bem, que ela não ia deixar de ir para o compromisso dela. E acabou de se arrumar e lá foi em companhia dos 3 espíritos que acompanhavam ela lá, né? Ela foi. Apuleio, triste, disse aos construtores que eles poderiam voltar para a colônia, né? Para o descanso deles, que ele e o André iriam buscar Volpini para recolher em lugar conveniente. Então, o ambiente lá, aí isso aconteceu, eles foram, os construtores lá da equipe dele foram para a colônia, foram descansar, e Apuleio e André foram até o lugar onde a Cesarina estava, e lá eles acharam ela com facilidade, diz que o ambiente era um ambiente muito pesado, um ambiente assim de vibração ruim, onde a maior parte dos que estavam lá eram de espíritos afins com aquele tipo de ambiente, né? E Apuleio, quando chega lá, ele ainda adverte ao André, né? Ele fala para ele assim: mantenha-se na defensiva. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. É dizer assim, não basta só o espírito ter a boa vontade, a falta de experiência às vezes pode trazer complicações e não esse espírito trabalhador não conseguir realizar a tarefa toda, né, porque acaba sentindo aquela vibração muito diferente ali. Eles não tiveram nenhuma dificuldade em achar a Cesarina, que estava na companhia de um homem que estavam bebendo. Apuleio aproxima-se e retira Volpini. Entregou Volpini aos braços de André para poder ele aplicar nela passes magnéticos em toda a região uterina, com muito cuidado. E ele ainda diz calmo a André:
desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não poderíamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Então, eles levam o bebê, né, aquele feto, e assim, uma coisa que me chamou a atenção, que André, ele narra que quando a Puleio vai retirar a Volpini se abraça à mãe, como uma criança semi-acordada, ele se abraça sem querer sair, né? Ele tinha muita... Gente, eu tenho vontade de chorar, sabe? De imaginar essa cena. Ele se abraça à mãe, tipo assim, eu quero ficar, me deixe ficar, sabe? É muito triste, sabe, de imaginar essa cena. Um espírito com muita vontade de nascer, e essa mãe tão inconsequente, né, que não percebe tudo isso. E o quanto as paixões que trazemos na alma podem ser destruidoras para o nosso progresso. Porque nós temos a escolha. Nós podemos escolher o que a gente vai fazer. E, infelizmente, muitas vezes na nossa encarnação, a gente não escolhe o melhor caminho. Porém, esse caminho que a gente escolhe, ele também vai nos trazer lições preciosíssimas, porém com muita dor e sofrimento. Não só para nós, mas muitas vezes para quem está perto de nós, ou para quem precisa estar perto de nós, né? Então, eles levam o bebê para o ambiente próprio, mas André, ele ainda fica curioso de saber o que aconteceu com aquela moça, e volta lá na casa no dia seguinte para tentar descobrir. E ele escuta uma vizinha conversando com aquela senhora, né, chamada Francisca, e ele escuta elas duas conversando, e essa senhora dizendo à vizinha que a Cesarina tinha sido internada em estado gravíssimo num hospital, e o André escuta tudo e pega o endereço e vai até lá fazer uma visita, e quando chega lá, ele fica sabendo que ela tinha dado que tinha sido internada, que Cesarina, em condições gravíssimas, tinha acabado de dar à luz a uma criança morta. Ela estava assim, num estado gravíssimo e tinha tido um bebê morto. Então, assim, a gente também percebe que o fato de desligar o espírito do corpo, também o corpo se torna inanimado, né? Não tem mais vida. O que dá a vida é o espírito e não a matéria. Correto, doutora? Então, o que dá a vida é o espírito e não a matéria. A matéria é só uma matéria sem nada mais, se não houver o espírito ali para animá-la, né? Então, quando se retirou o espírito, se retirou também os fluidos vitais ali, e é óbvio que esse corpo ia mesmo parar de funcionar, ia ser expelido, né? Então é isso, meus amigos, o tempo acabou em cima. Eu quero deixar aqui que, no meu modo de ver, na minha interpretação, esse capítulo nos traz, assim, um chamamento para a nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos na nossa vida, né? As companhias que nós queremos ter também, e do quanto somos responsáveis por outros, não só por nós, né? As nossas escolhas sempre acabam atingindo outros. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas escolhas, do que nós queremos de fato para a nossa vida. É isso. Viu, Douglas? Um dia teu.